Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o nosso culto infantil. Olha como a Amélia tá animada para o nosso culto infantil. Então, como sempre, antes de começar, a gente vai orar e pedir a Deus para Ele poder abençoar o nosso momento, tá bom? Então fecha o seu olhinho, abaixa a sua cabeça. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia podermos estar aqui para o nosso cultinho infantil. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança representada aqui, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém! Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Vou te contar um segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode tentar procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar? Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Olá, crianças, tudo bem? Mais uma sexta-feira, oba! E já é setembro, mês da primavera. Não é legal? Não é, Daniel? Não é legal? É verdade, sim, já é setembro, mês da primavera. Ô, tia Cidinha, fala, Daniel. Olha, vamos fazer uma oração para começar o nosso culto, porque eu quero logo que as crianças fiquem sabendo da minha história. Ai, esse Daniel, mas tudo bem, vamos orar? Fecha os olhinhos aí que nós vamos fechar os olhinhos aqui. Papai do céu, obrigada por este dia, obrigada por mais este culto. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada criança, que o Senhor abençoe a mim, a todos nós, e abençoe a todas as famílias e a todas as pessoas, especialmente a todas as crianças que vão assistir o nosso culto. Que o Senhor fala comigo e que o Senhor fale com as crianças. Em nome de Jesus, amém. Oh, amém. Então vamos começar o nosso culto? Vamos, Daniel? Vamos sim. Oba! Antes da nossa história começar, eu quero passar para vocês o versículo de hoje. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. Ele diz assim: Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. Essa história, esse versículo tem tudo a ver com a nossa lição. Vamos lá? Então, crianças, vamos à nossa história de hoje. Vamos aprender um pouquinho mais das coisas que Deus fez e faz. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Daniel. E o tema da nossa lição hoje é Orando Sem Cessar. Daniel foi um dos profetas de Deus, um dos profetas maiores. E Daniel tinha uma qualidade muito boa. Ele sempre orava. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia,
ele foi levado pelo rei Nabucodonosor. E ali ele passou a servir ao rei, né? Ele sempre orava, ele interpretava os sonhos e ele foi ganhando a confiança. Mas aí mudou de rei e ele continuou ali servindo, só que agora ao rei Dário. E o rei Dário confiava muito em Daniel. E como ele tinha muita coisa para fazer, ele elegeu 120 jovens, né, inteligentes para poder ajudar ele no seu reinado. E Daniel era um desses jovens. Só que Daniel, por ele ser uma pessoa muito dedicada e obediente a Deus, tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. Então o rei Dário passou a confiar muito em Daniel. Muito, muito mesmo, que colocou ele acima de todas as outras pessoas, acima de todos os outros príncipes governantes. Então, tinha alguns dos governantes, alguns dos príncipes que o rei elegeu, que não gostavam nada de Daniel. Eles tinham inveja, porque Daniel prosperava diante do rei. Olha lá, olha aqueles três ali, ó, falando mal de Daniel e planejando coisas ruins. Até que um dia eles tiveram a ideia assim: vamos prejudicar Daniel diante do rei. Nós vamos bolar um plano. E começaram a investigar Daniel para ver se tinha alguma coisa errada que Daniel fazia. E não encontraram nada, nada de errado. Aí eles perceberam que Daniel sempre orava a Deus, todos os dias, ao Deus Altíssimo, ao Deus Criador, que é o nosso Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Aí eles bolaram um outro plano. Foram até o rei Dário e falaram para o rei assim: olha, rei, o senhor é o rei de tudo aqui, da Pérsia, dos Medos, de tudo aqui, ó. O senhor é dono de tudo isso. Então, que tal a gente fazer um decreto de que ninguém pode orar a outro Deus, a Deus nenhum, durante um mês, durante 30 dias. Só pode orar a ti. Naquela época eles acreditavam que rei era que nem Deus, mas não é não, nunca foi. E aí o rei Dário, né, ele, uma ideia legal, né, vamos fazer. E ele foi e assinou o decreto que essas pessoas fizeram para poder prejudicar Daniel. Aí Daniel, quando ele ficou sabendo dessa história do decreto, que ele não podia orar para Deus, sabe o que ele fez? Continuou orando. Daniel nem ligou pro decreto, ele falou assim: meu Deus é maior, eu sirvo a ele, eu não vou deixar de servir a ele por causa de um decreto. É o rei, mas eu sou fiel a Deus. E ele continuou orando. Ele orava, fazia suas orações de manhã, fazia suas orações à tarde e à noite. E olha lá o povo espiando ele, olha aquela gente má. Sabe o que eles fizeram? Foram correndo contar pro rei: olha, rei, o seu queridinho Daniel, ele tá lá orando pro Deus dele, ele tá desobedecendo o seu decreto. E aí? Não vai castigar ele? E sabe qual que era o castigo? Jogar na cova de leões, num buraco cheio de leões famintos. Eles fizeram isso porque eles sabiam que Daniel ia morrer, né? Que os leões iam comer Daniel. E aí o rei ficou tão triste, muito, muito triste. O rei tentou de todo jeito livrar Daniel da cova dos leões, mas não teve jeito, porque ele tinha assinado o decreto e lá no decreto dizia assim, que ele não podia mudar, nem o rei podia mudar aquela sentença. Então o rei chamou Daniel e falou para ele que ele tinha que ir para a cova dos leões, né? E Daniel, obediente ao rei, tudo bem. Não questionou. Mas antes de ser jogado na cova dos leões, o rei falou assim: olha, Daniel, eu vou orar para Deus. Pede para seu Deus também, para ele te livrar. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha lá, ó. Os leões estavam até lambendo os beiços. Ó, uma carninha para nós. Sabe o que aconteceu, crianças? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Nada. Na dica de nada. Enquanto Daniel estava lá, na cova dos leões, o rei Dário estava lá no palácio dele, todo triste, nem dormiu, não comeu, sabe? Tristonho, porque ele falou assim: meu amigo vai morrer. Mas como eu já falei para vocês, não aconteceu nada na cova dos leões. Sabe por quê?
porque Deus mandou um anjo dele para proteger Daniel. Esse anjo fechou a boca dos leões. Nenhum leão não deu nem sequer um arranhão em Daniel. Daniel entrou lá inteiro e saiu inteiro. No outro dia, quando amanheceu, bem cedinho, mal o sol saiu, o rei foi correndo lá na cova dos leões e gritou de lá: Daniel, Daniel, você está vivo? O seu Deus te protegeu, Daniel. E Daniel, todo feliz da vida, falou assim: eu estou vivo, meu rei. O meu Deus me protegeu. Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E não me aconteceu nada. O rei ficou tão feliz, mandou tirar Daniel de lá. E aí falou assim, falou que o nosso Deus, que o Deus verdadeiro, que o Deus que fez o céu e a terra é o Deus verdadeiro, é o Deus onipotente. E aí ele mandou castigar aquelas pessoas que fizeram mal para Daniel. Eles é que caíram na cova dos leões. E como eles não eram obedientes a Deus, não acreditavam em Deus, não teve anjo para proteger eles. Mas sabe, crianças, com essa história, a gente tem que aprender uma coisa, assim com o profeta Daniel. A gente tem que aprender a orar sem cessar, sempre, porque no exemplo que Daniel nos deixou, esse profeta que falou tantas coisas que Deus revelou, e orou, e interpretou sonhos, ele tinha uma coisa que agradava muito a Deus, que agrada muito a Deus, é orar. Orar sem cessar, sempre, de manhã, de tarde, de noite, quando você estiver com medo de alguma coisa, quando você estiver precisando, e agradecer também, viu? Porque a oração de agradecimento deixa Deus muito feliz. Então, assim, tá doente? Ora. Tá feliz? Ora agradecendo. Tá triste? Ora para Deus tirar a tristeza do seu coração. Ora para Deus abençoar o papai, a mamãe, a família, os amiguinhos. Olha, agora a gente tem um motivo para orar assim todo dia, orar sem cessar, que é essa doença que tá aí, esse bichinho, esse vírus que tá aí, sabe? Fazendo tanta gente ficar doente. A gente tem que orar para Deus curar, para Deus proteger. E para Deus dar a cura também, porque Deus dá a cura. Então não se esqueça, crianças, orar sem cessar. Vamos aprender com Daniel. Orar sem cessar. Beijo, crianças. Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau.